prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Se não estiver, vai ficar em nome de Jesus. Mais uma vez aqui no canal Leitura Bíblica Diária para mais um vídeo. E eu já te pergunto, se não é inscrito, se inscrevam, compartilhe, deixe os seus likes, toque o sininho de notificação para receber novos vídeos quando postarmos aqui no canal. Bem, meus irmãos, então hoje mais uma vez aqui, e para darmos início ao nosso vídeo de hoje, vamos fazer aquela nossa pequena oração, mas que é grande para o nosso Deus. Querido e amado Pai, mais uma vez aqui neste canal para levar a Tua palavra, Pai. Palavra esta de conforto, carinho, mansidão. Palavra essa que está escrito no Teu livro sagrado, Pai, a Bíblia, Pai, que é a espada e o escudo do crente, Pai. Palavras estas que devemos levar a todos que estão precisando em todos os lugares, Pai. São palavras certas que te levam até Ti, Pai, que é nosso alvo, Pai. É por isso que a gente te agradece desde já, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, e hoje vamos dar início àquele nosso vídeo sobre a história da Bíblia. Justamente, a gente vai falar um pouco sobre a história da Bíblia, a origem, de onde ela veio, quem escreveu, quanto tempo levou, como está distribuído os capítulos dentro da Bíblia. Então vamos começar fazendo uma pequena introdução para este vídeo. Introdução. A Bíblia foi montada ao longo de muitos séculos por homens de Deus que selecionaram os textos sagrados mais importantes para formar uma coleção que é considerada a Palavra de Deus pelos cristãos. Os leitores da Bíblia precisam saber que ela possui duas naturezas, humana e divina. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. A própria palavra Bíblia é simplesmente uma transliteração da palavra grega Biblos, que significa livro. No entanto, dê um passo para trás e a mesma palavra grega também significa rolo ou pergaminho. É claro que as primeiras palavras da Escritura teriam sido escritas em pergaminho e depois copiadas para rolo. Então, estes rolos seriam copiados e distribuídos por diante. Pensa-se que a própria palavra Biblos é provavelmente tirada de uma antiga cidade portuária chamada Byblos, localizada no atual Líbano. Byblos era uma cidade portuária fenícia, conhecida por sua exportação e comércio de papiro. Por causa dessa associação, os gregos provavelmente pegaram o nome desta cidade e os adaptaram para criar sua palavra para livros. Muitas palavras familiares como bibliografia, bibliofilo, biblioteca
e até bibliofobia, medo de livro, se baseia na mesma palavra raiz grega. Bom, meus irmãos, então vimos uma pequena introdução, e agora vamos dar continuidade. O que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia é a palavra de Deus, revelada e registrada em uma coleção de livros escritos durante séculos. A Bíblia também é o livro mais lido do mundo, porém ela não é um livro comum. Os leitores da Bíblia precisam saber que ela possui duas naturezas, humana e divina. A natureza humana da Bíblia significa que ela foi escrita por homens. Já a natureza divina significa que, apesar de ter sido escrita por homem, ela foi inspirada pelo próprio Deus. Assim, ela é divina, palavra de Deus em todos os sentidos. E isso podemos afirmar pelo fato de um livro tão antigo chegar até nossos dias com tanta fidelidade aos seus originais. A Bíblia Sagrada é um conjunto de livros Antigo e de Novo Testamento, formado por 66 livros, sendo 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Bom, meus irmãos, e agora vamos à Bíblia na visão teológica. Teologia. O que é teologia? Teologia é o estudo da existência de Deus, das questões referentes ao conhecimento da divindade, assim como toda a sua relação com o mundo e com os homens. E a palavra teologia vem do grego Theos, que significa Deus, termo usado no mundo antigo para nomear seres com poderes além da capacidade humana. Logos, palavra que revela por extenso. Logia, estudo. A teologia estuda a religião num contexto histórico, pesquisando, interpretando os fenômenos e as tradições religiosas, os textos sagrados, a doutrina, o dogma e a moral e sua influência nas diversas áreas do conhecimento, especialmente nas ciências humanas, como na antropologia. A antropologia é um ramo da ciência social que estuda o ser humano e sua origem de maneira abrangente. E na sociologia, estudo científico da organização e do funcionamento das sociedades humanas e das leis fundamentais que regem a relação social e institucional. O conceito de teologia aparece pela primeira vez no pensamento grego através de Platão, no diálogo A República, para referir-se à compreensão da natureza divina por meio da razão, em oposição à compreensão literária própria da poesia, feita por seus conterrâneos. A formação teológica do cristão, à luz da fé, edifica-se pelo conhecimento profundo da doutrina cristã, que se fundamenta na revelação divina por meio da Sagrada Escritura. O estudo da Palavra de Deus nos permite participar inteiramente do plano da salvação, compreender a história do povo de Deus e testemunhar a vida de Jesus Cristo. E é esse o caminho pela qual os fiéis podem cultivar sua virtude humana e cristã.
por meio da literatura dedicada e da meditação íntima da Bíblia Sagrada. Com orientação para uma vida devotada à Bíblia e à mensagem de Deus para o seu povo. De Moisés ao apóstolo Paulo, Deus inspirou homens para registrar sua palavra, a fim de transmiti-la a outras pessoas. E a ferramenta para entendimento da vontade de Deus para a nossa vida é uma revelação especial de Deus para a humanidade, pois se explica como ela é e como espera que nós comportemos e as consequências de não aceitarmos ou rejeitarmos suas mensagens. Proclama a obra amorosa e redentora de Deus para que os que não conhecem Jesus Cristo tenham tocado milhares de coração com suas promessas de esperança. A Bíblia revela que Deus é e o que Cristo faz por nós e como devemos viver para refletir sua maravilhosa obra em nós. Bom, meus irmãos, e agora vamos à Bíblia na visão teológica. Teologia. O que é teologia? Teologia é o estudo da existência de Deus, das questões referentes ao conhecimento da divindade, assim como toda a sua relação com o mundo e com os homens. E a palavra teologia vem do grego theos, que significa Deus, termo usado no mundo antigo para nomear seres com poderes além da capacidade humana. Logos, palavra que revela por extenso. Logia, estudo. A teologia estuda a religião num contexto histórico, pesquisando, interpretando os fenômenos e as tradições religiosas, os textos sagrados, a doutrina, o dogma e a moral e sua influência nas diversas áreas do conhecimento, especialmente nas ciências humanas, como na antropologia. A antropologia é um ramo da ciência social que estuda o ser humano e sua origem de maneira abrangente. E na sociologia, estudo científico da organização e do funcionamento das sociedades humanas e das leis fundamentais que regem a relação social e institucional. O conceito de teologia aparece pela primeira vez no pensamento grego através de Platão, no diálogo A República, para referir-se à compreensão da natureza divina por meio da razão, em oposição à compreensão literária própria da poesia, feita por seus conterrâneos. A formação teológica do cristão, à luz da fé, edifica-se pelo conhecimento profundo da doutrina cristã, que se fundamenta na revelação divina por meio da Sagrada Escritura. O estudo da Palavra de Deus nos permite participar inteiramente do plano da salvação, compreender a história do povo de Deus e testemunhar a vida de Jesus Cristo. E é esse o caminho pela qual os fiéis podem cultivar sua virtude humana e cristã, por meio da literatura dedicada e da meditação íntima da Bíblia Sagrada. Com orientação para uma vida devotada
a Bíblia e a mensagem de Deus para o seu povo. De Moisés ao apóstolo Paulo, Deus inspirou homens para registrar sua palavra, a fim de transmiti-la a outras pessoas. E a ferramenta para entendimento da vontade de Deus para a nossa vida é uma revelação especial de Deus para a humanidade, pois se explica como ela é e como espera que nós comportemos e as consequências de não aceitarmos ou rejeitarmos suas mensagens. Proclama a obra amorosa e redentora de Deus para que os que não conhecem Jesus Cristo tenham tocado milhares de coração com suas promessas de esperança. A Bíblia revela que Deus é e o que Cristo faz por nós e como devemos viver para refletir sua maravilhosa obra em nós. Bem, meus irmãos, e agora falaremos da composição da Bíblia. Estudaremos a estrutura e a composição da Bíblia, que foi montada ao longo de muitos séculos por homens de Deus, que selecionaram os textos sagrados mais importantes e canônicos para formar uma coleção que é considerada a palavra de Deus pelos cristãos. Os 66 livros foram escritos em um período de aproximadamente 1500 anos. Muitas vezes pensamos na Bíblia como um livro, o que é, mas também é uma compilação de muitos livros menores, isto é, a sua divisão em partes principais de seus livros, quanto à classificação por assuntos e certas particularidades indispensáveis. A Bíblia divide-se em duas partes principais, Antigo e Novo Testamento, como a gente vai ver no quadro que iremos mostrar. Neste quadro que estamos vendo está a divisão dos 66 livros da Bíblia. Antigo Testamento tem 39 livros, Pentateuco 5 livros, Histórico 12, Poéticos 5 livros, Proféticos 17 livros, Profetas Maiores 5 livros, Profetas Menores 12 livros. No Novo Testamento nós temos 27 livros, Evangelhos 4 livros, Histórico 1 livro, Carta 21 livros, Revelação ou Apocalipse 1 livro. Então, meus amigos, esta é a composição da Bíblia Sagrada. É desta forma que nós vemos o nosso livro sagrado deixado por Deus.